Olá para todos! Quem vos fala nesse momento é o irmão Pedro, aqui do Nordeste do Brasil. Sinais da volta de Jesus. Sinais que comprovam que Jesus Cristo está voltando. São sinais que comprovam que a vinda do Messias está perto de acontecer. Um dos maiores sinais da volta de Cristo que está acontecendo no Brasil e no mundo, aliás, em todos os países no planeta Terra. Desde quando foi aberto o quarto selo do Apocalipse, a Bíblia revela um cavalo amarelo que traz sobre os seus lombos um cavaleiro por nome de Morte, que seria responsável pela morte da quarta população da Terra. No livro de Mateus 24, o Senhor Jesus falou sobre sinais. Um dos maiores sinais da volta de Cristo são essas máscaras que o mundo está usando. As máscaras, na tradução, a tradução de trombetas significa trombas ou trombetas para colocar na face de animais. A outra tradução diz que trombetas significa músicas. As máscaras que você vê o mundo usando, os médicos, os comerciantes, os trabalhadores, na igreja evangélica, o pastor usando máscara, os obreiros usando máscara, os irmãos usando máscara, é um grande sinal explícito diante dos seus olhos, um grande sinal da volta de Jesus. Uma coisa interessante que quando coloca a trombeta na face de um animal, que muitas das vezes na face de um cavalo, às vezes o dono daquele cavalo coloca um tipo de ração específica ou especial para que o animal não coma outro tipo de ração, mas somente aquela ração que está dentro da tromba ou da trombeta. Levando para dentro das igrejas evangélicas, você pode perceber que depois que veio ao mundo o coronavírus, que devastou mais de 500 mil pessoas, ainda hoje o mundo passa por sequelas dessa pandemia, que o Brasil e o mundo se chocou com tanta morte. Percebe-se que dentro da igreja evangélica, aquela bagunça que tinha, os jovens conversando, as irmãs conversando sobre a novela, as irmãs conversando sobre o que aconteceu, as pessoas não cultuavam a Deus com atenção. Hoje, dentro das igrejas evangélicas, as cadeiras estão distantes, as cadeiras estão separadas desta forma, tanto os jovens como adultos e crianças. Eles não têm mais aquele tempo de estarem conversando dentro da igreja. Desta forma, eles vão se alimentar somente da palavra de Deus. É exatamente isso que acontece quando o dono de um animal, ele vê que o animal está precisando de saúde, que ele não pode comer outro tipo de comida, ele vai comer simplesmente aquela ração. Aí ele amarra no focinho do animal, no focinho do cavalo, somente aquela trombeta com um tipo específico de ração, para que o animal não coma outro tipo de comida, mas somente aquela ração
que está dentro da trombeta. Exatamente isso que está acontecendo na igreja evangélica. Ninguém agora está se alimentando da novela, ninguém agora está se alimentando do fuxico de A ou do fuxico de B. Não, as pessoas agora estão ouvindo a palavra com toda atenção, ninguém conversa mais com ninguém, todo mundo usando máscara. Isso significa o quê? Grande sinal explícito aos nossos olhos da volta de Jesus. Todo o mundo usando trombetas. O apóstolo Paulo, quando ele escrevia a sua primeira carta aos irmãos de Tessalônica, no capítulo 4, versículo 16, ele disse: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, o arrebatamento ele sucederá em clamores de trombetas. Quando você chegar na igreja evangélica e ver as pessoas usando trombetas, quando você chegar no trabalho e ver os funcionários, o seu patrão usando trombetas, quando você andar na rua, no restaurante, em todos os lugares que vê as pessoas usando trombetas, você está vendo um grande sinal da volta de Jesus Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.